E a gente viu aqui, né, em Gálatas 5:22, que existem os frutos do Espírito. Frutos não, fruto do Espírito, que tem 9 características. Lembra que a gente desenhou uma uva aqui? Cada bolinha da uva, cada água da uva, né? É uma característica do fruto do Espírito, que é paz, amor, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio, alegria, amor, mansidão, são 9. E todos esses nos ajudam, né, nas nossas áreas de fraqueza. Então, o que falta muitas vezes em nós por causa do temperamento é suplementado, né, suplantado pelo Espírito Santo de Deus que está em nós, certo? Então, muitas vezes as pessoas querem se esconder atrás do temperamento. Não, mas eu sou assim porque eu sou colérico, você que me aceite. E não é assim, você é colérico, mas se você aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo está em você e te capacita a agir de maneira diferente, de acordo com o próprio Deus, de acordo com Jesus. Amém? Amém. Então, Moisés, o melancólico. A história de Moisés está em Êxodo. Se vocês tiverem curiosidade, o livro de Êxodo vai contar a história de Moisés. Começa lá no capítulo 1, começa contando como que Moisés nasceu, em que circunstâncias ele nasceu e assim vai até o final da sua vida. Moisés era melancólico e existem outros personagens bíblicos que também eram melancólicos. Exemplos: Elias, profeta melancólico. A gente viu aqui que uma das vocações do ministério do melancólico é ser profeta, né? Então não é raro a gente encontrar na Bíblia profetas que eram melancólicos. Então, Elias, Eliseu, Jeremias, Isaías, Jonas, João Batista eram exemplos de personagens melancólicos. Moisés ele foi criado por 40 anos no Egito, com os costumes e a cultura egípcia. Depois ele foge do Egito e fica 40 anos também no deserto, cuidando do rebanho do seu sogro. Então, quando ele tinha 80 anos, Deus apareceu para ele na sarça ardente. E foi nesse momento que ele foi chamado por Deus para libertar o povo do Egito. Então ele tinha 80 anos. E a partir desse momento ele vive mais 40 anos como líder do povo hebreu, tirando o povo lá, o povo de Deus do Egito, e caminhando com esse povo pelo deserto. Ele ficou 40 anos sendo um dos maiores líderes da história, porque ele tirou o povo da escravidão de 400 anos e liderou esse povo de mais de 3 milhões de pessoas pelo deserto até chegar na Terra Prometida, que ele não entrou na Terra Prometida, e a gente vai ver por que também, né, que ele não entrou, que é um dos motivos foi uma das fraquezas do seu temperamento, que ele não se deixou ser trabalhado por Deus naquele aspecto, mas a gente vai ver mais pra frente, certo? Então, quem conhece a história de Moisés? Todo mundo conhece? Mais ou menos? Mais ou menos. Mais ou menos. Então vamos falar rapidinho aqui da história de Moisés. Moisés nasceu numa época em que o faraó ele tinha dado uma ordem para matar todos os meninos que nascessem do povo hebreu, que é o povo de Deus. Aí você fala assim, mas por que faraó queria fazer uma atrocidade dessas, né? Por quê? Porque o povo de Deus estava morando há muitos anos ali na região do Egito. E esse povo crescia numerosamente. E Faraó estava com medo, o rei ali do Egito, que era Faraó, estava com medo desse povo crescer muito
fazer aliança com povos vizinhos e guerrear contra os egípcios e dominar aquele território. Então, esse rei estava preocupado com o crescimento do povo de Deus, porque ele temia pela segurança do seu próprio povo e do seu reinado. E aí ele tem uma brilhante ideia. Esse povo está crescendo demais. A cada dia que passa está crescendo demais. Vamos fazer o quê? Vamos escravizar esse povo. Então eles pegaram o povo de Deus, eles eram livres. Por quê? Na época de José, lembra que José foi para o Egito? E a família de José foi para o Egito por causa da fome? Desde aquela época o povo ficou lá, não voltou para a terra deles. Ficou lá e cresceu e se multiplicou. Faraó do tempo de José já tinha morrido. O faraó que estava lá não sabia mais a história de José e não queria mais saber desse povo, não tinha mais relação afetiva com o povo de Deus e via o povo de Deus como uma ameaça. Então ele falou assim, vamos escravizar, vamos fazer esse povo escravo, eles são numerosos, eles vão trabalhar pra gente, a gente subjuga esse povo e eles ficam debaixo do nosso controle. Mas quanto mais eles eram escravizados, mais eles cresciam em número. E aí a preocupação de Faraó continuou. Não, vamos ter que fazer alguma coisa para que esse povo pare de crescer. A ideia de Faraó, vamos matar todos os meninos que nascerem. E aí ele deu ordem para 2 parteiras do povo hebreu matar os meninos que nascessem. Mas elas não fizeram isso. Elas falavam para Faraó que todas as vezes que elas eram chamadas para fazer o parto das hebreias, elas chegavam lá e os meninos já tinham nascido. Não tinha como matar eles antes da mãe ver. E aí elas não matavam. E aí ele deu uma ordem para que o próprio povo egípcio pegasse os meninos que nascessem, que vissem por ali e matassem, jogassem no rio e matassem os meninos. E Moisés nasce nessa época. E quando Moisés nasce, o destino dele era certo, era a morte. Só que Deus tinha um plano traçado para a vida de Moisés. Moisés nasceria melancólico para cumprir um chamado e um propósito, assim como eu e você. Nós nascemos com um temperamento ideal para exercer a nossa profissão, para exercer o nosso chamado na igreja. Assim também era Moisés. Deus tinha um plano na vida de Moisés. E ele não podia morrer, simplesmente não podia. E aí o que acontece? A mãe de Moisés, a mãe de Moisés, Joquebede, a mãe de Moisés, ela não queria matar o seu filho, né? Não queria que matassem o seu filho. Então ela escondeu Moisés por 3 meses em casa. Só que não dava mais para esconder, porque ele estava crescendo. Iam descobrir. Então o que ela faz? Ela faz um cesto, coloca betume no cesto para impermeabilizar esse cesto, coloca Moisés dentro e põe esse cesto no rio. E fica vendo, né? Fica observando, a irmã de Moisés fica observando o cesto indo embora com Moisés. E aí ela entregou para Deus, né? Colocou no rio e falou, eu não vou entregar meu filho para a morte, então eu deixo ele aqui, seja o que Deus quiser. E esse cesto foi indo até onde existia o palácio, né? Onde a filha de Faraó desceu com as suas moças para tomar banho no rio. E ela viu aquele cesto com o neném e ela se afeiçoou pelo bebê e pegou esse bebê para criar. Então olha que interessante, Moisés, ele foi criado pela filha de Faraó. Mas quando a filha de Faraó pega esse cesto, a irmã de Moisés está observando, ela corre até onde está a filha de Faraó e fala assim, moça, você não quer que eu chame uma mulher hebreia para tomar conta, para ser babá desse bebê que você encontrou? Amamentar, porque era 3 meses, né? E ela achou uma ótima ideia. E ela contratou a mãe de Moisés para cuidar de Moisés. Ela não sabia que era a mãe, né? Ela contratou Deus. Quando Deus tem um plano, ele executa nos mínimos detalhes. E ele sempre tem um plano, né? Não é quando ele sempre tem um plano. Então, a mãe de Moisés cria Moisés até os 5 anos, mais ou menos, que é quando se desmama uma criança, de 3 a 5 anos naquela época que se desmamava uma criança.
Então a própria mãe de Moisés criou Moisés e ainda recebeu um salário para isso, porque era comum naquela época as hebreias serem babás das crianças egípcias, né? E ela teve tempo de ensinar a cultura do povo de Deus para Moisés, até os 5 anos. Completando os 5 anos mais ou menos, ela foi e devolveu Moisés para a filha de Faraó, e dali até os 40 anos ele ficou no palácio, sendo ensinado com toda a cultura egípcia, com toda a sabedoria egípcia, os melhores estudos que poderiam ter, ele foi criado ali no palácio. Então, até aqui, mais ou menos, é a história de Moisés, certo? Depois que Moisés fica lá, uns 40 anos, ele decide ir até o seu povo e ver como o seu povo estava, porque ele sabia quem era o seu povo. E o povo, ele ficava como se fosse um distrito, né, do Egito ali, era Gósen, né, o espaço onde os hebreus ficavam. E ele foi lá dar uma volta. E aí ele vê um egípcio maltratando, como eles eram escravizados, ele vê um egípcio maltratando, batendo num hebreu. E ele se enche de ira, de revolta, ele acha que é um absurdo. E aí ele olha para os lados, ninguém está vendo, ele mata esse egípcio e enterra ele na areia para ninguém ver. E aí no outro dia ele volta lá e aí ele vê 2 hebreus brigando. E aí ele vai lá e fala: por que vocês estão brigando, né? O que está acontecendo? Não é para brigar, querendo apartar a briga. E um dos hebreus diz assim: mas quem você pensa que você é para vir aqui falar o que a gente pode fazer? Por acaso você é alguma coisa nossa? Você é príncipe entre nós para nos dar ordens? Será que você quer matar um de nós assim como você matou aquele egípcio? E ele achou que ninguém soubesse que ele tinha matado o egípcio, mas alguém tinha visto. E chegou até os ouvidos de Faraó. Faraó se enfureceu e queria matar Moisés porque ele cometeu esse assassinato contra o povo egípcio. E aí Moisés foge para o deserto. Ele larga o palácio, foge para o deserto, fica 40 anos no deserto, cuidando. Pensa numa pessoa que foi criada no palácio durante 40 anos, fugir com a roupa do corpo para o deserto e morar no deserto. Totalmente diferente do lugar que ele estava acostumado a viver. E ele foge para lá, ele fica 40 anos lá. E aí Deus o chama na sarça ardente para se levantar e tirar o povo da escravidão do Egito, para voltar para o lugar da onde ele havia sido expulso. Então, mais ou menos essa é a história. Depois a gente sabe o que aconteceu, né? Ele vai, fala com o Faraó, vai às 10 pragas, o povo sai, eles andam 40 anos no deserto até chegar na Terra Prometida. Resumindo tudo, essa é a história de Moisés. Agora todo mundo conhece a história de Moisés, certo? Certo. Muito bem. Então a primeira característica que nós vamos ver de Moisés, o melancólico, é que ele era talentoso. Vou pôr aqui para vocês anotarem aí, se vocês quiserem. Talentoso. E se você trouxe Bíblia hoje, a gente vai abrir bastante. Porque como a gente vai estudar sobre o personagem, a gente vai ler muitas referências, tá bom? Então a gente vai abrir lá em Atos, capítulo 7. Atos 7, 22. Aqui é um discurso de Estevão, né, Estevão? Foi você? Foi o Estevão aqui, nosso Estevão, fez esse discurso maravilhoso. Ainda bem que ele não foi apedrejado também, né?
Mas Estevão, ele fez um discurso maravilhoso aqui, contando a história da Bíblia, desde o princípio, desde Moisés, né? Contando a história de Moisés aqui, nessa parte que a gente vai ver. E aqui em Atos 7:22, Estevão fala assim, ó: e Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Olha que interessante. Ele foi educado em toda a ciência dos egípcios. Se fosse hoje em dia, seria nos melhores colégios, nas melhores universidades, nas melhores faculdades. E ele era poderoso em palavras e obras. Ele era talentoso, ele absorveu todo o conhecimento da cultura egípcia e ele não se contaminou com ela. A gente vê em todos os registros dos livros que Moisés escreveu, que foram os 5 primeiros livros da Bíblia. Imagina, Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números, né? Esqueci de Números. Deuteronômio. 5. Ele escreveu o Pentateuco, 5 livros da Bíblia, todos eles. Então ele era o quê? Talentoso. A gente viu que o melancólico, ele é intelectualmente bem dotado, né? Ele é dotado de uma inteligência fora do comum. Então, ele tinha essa habilidade. E ele também, é interessante aqui pontuar, que ele teve habilidade para liderar 3 milhões de pessoas no deserto. Mas a gente viu que o melancólico, ele tem a habilidade de liderar intelectualmente, né? Ele não é um bom executor, mas ele conseguiu liderar 3 milhões de pessoas com o apoio de Deus, né? Com o apoio do Espírito de Deus, porque por ele sozinho, simplesmente, ele não conseguiria. Ele liderou o povo no deserto sendo juiz, sendo profeta e sendo mediador entre, né, o povo e Deus. Deus o ajudou a executar. Então, a primeira característica é que ele era talentoso. A segunda, abnegado. Que a gente viu que abnegado é uma pessoa que é disposta a se sacrificar. O melancólico, ele é muito propenso a sacrifícios. Ele normalmente tem dificuldade de desfrutar prazer e conforto sem se sentir culpado. Então, às vezes, ele está de férias e ele está se sentindo culpado porque está de férias e não está trabalhando, e não está fazendo, não está executando, né? Mas muitas vezes ele age assim para se promover para ele mesmo. Então ele fala assim: olha como eu sou bom, eu me sacrifico, olha como eu sou bom, eu abro mão disso, né? Para poder te dar um bem-estar, olha como eu sou bom, eu sofro por sua causa. Né? Então tem que tomar cuidado com isso, né, melancólico. Porque muitas vezes ele está disposto a se sacrificar, mas por motivos egoístas, muitas vezes, né? Hebreus 11. É interessante que a vida de Moisés, ela está no Velho Testamento, mas muitos escreveram sobre Moisés no Novo Testamento, tendo revelações e ensinando sobre Moisés como nós estamos ensinando hoje, né? Então, Hebreus 11. Hebreus 11, 23 a 27. Hebreus 11 fala a respeito da fé, né? E fala sobre os grandes homens de fé, os grandes homens que tiveram uma fé importante, né? E Moisés aqui é um deles. Então aqui vai falar sobre Moisés a partir do versículo 23 de Hebreus 11. Fala assim: pela fé
Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa e também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Então aqui, no versículo 24, fala que ele preferiu recusar ser chamado como filho da filha de Faraó. Ele tinha todo o direito de usufruir tudo que o rei tinha, tudo que Faraó tinha, tudo que existia no palácio. Ele poderia reivindicar tudo aquilo, mas ele preferiu estar com o seu povo, estar com a cultura de Deus e viver na pobreza, assim, uma forma mais humilde do que se corromper com as coisas do Egito. Então aqui a gente vê Moisés disposto a se sacrificar. Quando ele foge do Egito e vai para o deserto, já é uma forma de sacrifício, porque ele está abandonando os prazeres para viver humildemente no deserto, certo? Agora, uma terceira característica é o complexo de inferioridade. Complexo de inferioridade é uma característica do melancólico. Por quê? Por causa do seu perfeccionismo e da autocrítica. Ele sempre terá a tendência de dar desculpas para não assumir compromissos. Então, a gente aqui já falou bastante sobre isso. Ele tem medo do fracasso, ele tem medo de errar, ele tem medo de decepcionar as pessoas, ele se cobra muito, ele é muito crítico de si mesmo. Então, muitas vezes, quando ele é chamado para exercer alguma coisa no trabalho ou algum cargo, algum ministério na igreja, ele recusa, porque ele acha que ele não tem o preparo suficiente, que ele não é bom o suficiente, que ele não vai dar conta, que ele não vai conseguir. Ele tem um complexo de inferioridade, mesmo sendo um dos temperamentos mais inteligentes e mais capacitados intelectualmente, ele mesmo acha que ele não vai dar conta. E ele enterra os seus talentos por medo das críticas. Êxodo, vamos lá. Agora a gente vai ver na história mesmo. Êxodo 3. Êxodo 3, versículo 2. Vamos ver o 1 e o 2? Porque o 1 contextualiza o 2, né? Vamos ler o 1 e o 2. Êxodo 3, 1 e 2. Diz assim: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. E ali, no versículo 7 e 8, a gente pode ver a conversa de Deus com Moisés. Deus apareceu ali para Moisés na sarça ardente para chamar Moisés para um propósito, para uma missão. E aí Deus fala assim no versículo 7. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo.
que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. E por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. E aqui Deus fala o propósito para Moisés, o que ele queria fazer com o povo de Deus que estava sofrendo. E aqui eu faço um parênteses, né? Deus chega para Moisés e fala assim: eu conheço o sofrimento do meu povo. E às vezes a gente acha que Deus não conhece o nosso sofrimento. Muitas vezes a gente passa por momentos difíceis e a gente acha que só a gente sabe o que a gente está passando, mas Deus sabe. E Ele conhece o nosso sofrimento. Em uma determinada hora Ele se levanta para nos livrar do nosso sofrimento. Amém? Amém. E aqui a gente vai continuar no versículo 10. Versículo 10 e 12. Quem quer ler o 10 e 12? O 10 ao 12 para mim. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. 11. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu, que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? 12. E Deus disse: certamente eu serei contigo, isto se será por sinal de que eu te enviei, quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Muito bem. Então aqui Deus chama Moisés, chama a atenção de Moisés através de uma sarça ardente. Moisés vê um negócio extraordinário acontecendo, né? Aquela sarça ardendo, não se consumindo, o fogo de Deus ali, Deus falando com Moisés. Deus estava falando, não estava ouvindo no coração, ele estava ouvindo a voz de Deus. E Deus estava falando que via o sofrimento do povo no Egito e queria livrar o povo de lá. E aí ele fala assim para Moisés: olha, e eu quero que você vá lá e tire o povo do Egito. Eu designei você para ir lá e tirar o povo do Egito. E aí Moisés, com seu complexo de inferioridade, o que ele diz para Deus? Aí no versículo 10, no versículo 11, ele fala assim: eu não tenho talento. Ele fala para Deus: eu não tenho talento. Quem sou eu? Quem sou eu para tirar aquele povo do Egito? Ele faz uma pergunta para Deus. Ele está querendo dizer assim: eu não sou apto a fazer isso. Eu não tenho capacidade para fazer isso. E Deus responde para ele: eu serei contigo. Deus falando através de uma sarça queimando: eu vou ser com você, não tenha medo. O Deus que fez uma sarça arder em fogo sem ser consumida estava dizendo: Moisés, pode ir, eu vou com você. E muitas vezes a gente também passa por isso, né? Nós que nos identificamos com melancólico, a gente passa por situações assim. Ah, Deus, mas eu não vou conseguir fazer. Eu não vou conseguir exercer esse chamado que o Senhor, né, colocou na minha vida. Eu não vou conseguir realizar. E Deus fala para nós: eu sou contigo. Lá em Romanos 8:31, não precisa abrir. Só anota se você quiser, né? Tá falando assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus sempre está com você, porque lá em Mateus 28:20, Jesus diz: estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não fala assim: eu, porventura, de vez em quando estarei com vocês. Não, eu estou. É presente o verbo. Eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. E era isso que Deus estava dizendo para Moisés: não precisa ter medo, vai. Se eu chamei você para ir, é porque eu sei que você tem a capacidade de fazer, comigo te auxiliando, né? E é isso que Deus fala para mim e para você.
Então, a primeira desculpa que Moisés dá para Deus é essa: Deus, eu não tenho talento. Você está pedindo para eu ir, mas eu não tenho talento. E a segunda desculpa de Moisés para Deus está lá em Êxodo 3:13. Porque a conversa entre Deus e Moisés continua. E Moisés quer convencer Deus de que ele não é capaz. É interessante esse texto. Porque Moisés, ele é tão intelectualmente avançado que ele quer convencer Deus que ele não é capaz. Imagina o que ele pode fazer, o que o melancólico pode fazer com você, né? Se ele quer convencer Deus de que ele não é capaz, ele pode convencer qualquer um do que ele quiser, né? Porque ele tem essa habilidade. E aqui no versículo 13 do capítulo 3, Moisés continua falando. Quem leu o 13 para mim? E Moisés disse a Deus: Eis que irei aos filhos de Israel e lhes direi: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e a eles me dirão: Qual é seu nome e o que lhes direi? O 14, pode ler o 14. Deus disse a Moisés: Eu sou o que sou. E ele disse: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Tá, então até aqui, depois a gente continua. Então o 13 e o 14. O 13, Moisés continua dizendo: Mas Deus, tá bom, você quer que eu vá? Mas o que eu vou falar? Eu vou chegar lá e vou falar o quê para aquele povo? E é interessante aqui, porque Moisés ele tinha sido expulso do Egito, né? Faraó estava tentando matar, queria matá-lo por ele ter matado um egípcio. E o próprio povo de Deus também o tinha rejeitado. Porque quando ele foi tentar defender o povo, os dois homens lá, os hebreus, eles disseram: quem você pensa que é? Você é príncipe entre nós? Você não manda na gente. Ele também se sentiu rejeitado 2 vezes, por Faraó e pelo povo hebreu. Então, Moisés tinha aqui um sentimento de rejeição. Era muito difícil ele voltar para o lugar que tinha um machucado. E Deus estava aqui fazendo uma cura interior com Moisés. É lindo, né? Se você for pensar assim, se você for ler o texto, se você ler o texto com essa visão, você vê Deus trabalhando o sentimento de rejeição, o complexo de inferioridade de Moisés nesse texto. E aí Moisés fala assim: Deus, tá bom, eu vou, mas o que eu vou falar? O que eu vou falar lá para os hebreus? Eu vou chegar lá e vou falar o quê? E aí Deus fala assim: você vai falar: eu sou o que sou. O eu sou me enviou. E o povo hebreu sabia que o eu sou era Deus, porque era assim que ele se chamava desde os primórdios, e os judeus sabiam disso, né? Por ler as escrituras. Muito bem, vamos continuar aqui no 15 até o 16. 15 e 16, quem lê? E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: Ó Senhor, ó Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, este é o meu memorial de geração em geração. 16. Vai e ajunta os anciões de Israel e dize-lhes: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu dizendo: Certamente vos tenho visitado e visto que vós é feito no Egito. Muito bem. E aí o 18 eu vou ler. O 18, Deus fala assim para Moisés: E ouvirão a tua voz. E irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhe dirás: O Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Então aqui no 18, Deus está dizendo: você vai,
você vai falar que o eu sou te mandou para o povo hebreu vai te ouvir. Está escrito aqui no 18, e ouvirão a tua voz. Não está escrito, talvez te ouvirão. Não, está dizendo, e ouvirão a tua voz. Vai. Deus estava garantindo. E aí o que Moisés responde para Deus diante de tudo isso aqui? Terceira desculpa de Moisés. São 5 desculpas. Pensa Moisés tendo um diálogo com Deus, tentando convencer Deus de que ele não era apto para essa missão. Olha a tarefa do melancólico. Ele quer convencer você a qualquer custo da ideia que ele tem. Da ideia que ele tem dele mesmo, da ideia que ele tem das coisas, da ideia que ele tem das situações. Ele quer convencer. E ele usa todo o seu intelecto para te convencer de que ele tem razão. Então aqui, a terceira desculpa de Moisés para Deus está aqui no capítulo 4, versículo 1. Ele vai falar assim para Deus: tá bom, Deus, você quer que eu vá, quer que eu fale tudo isso, mas ninguém acreditará em mim. Ninguém vai acreditar em mim. Eu vou, mas ninguém vai acreditar em mim. Deus já tinha falado, ouvirão a tua voz. E mesmo assim ele fala, ninguém vai acreditar em mim. Olha lá. Capítulo 4, verso 1 ao 3. Quem pode ler? Então respondeu Moisés e disse: mas eis que não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. O Senhor disse-lhe: que é isso na tua mão? Ele lhe disse: uma vara. Pode ler o 3. Ele disse: lança-a na terra. Ele a lançou na terra e tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. Muito bem. Então aqui, Deus mais uma vez fala para Moisés: Moisés, vai, eles vão te ouvir. E Moisés dá a terceira desculpa para Deus. Ele fala assim: mas ninguém vai acreditar em mim. Aqui no versículo 1. Mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz. Eles vão dizer: o Senhor não te apareceu coisa nenhuma. Você está inventando isso da sua cabeça. Por quê, gente? Porque o melancólico, ele pensa milhões de vezes naquela situação, naquela missão, naquilo que ele tem que fazer. E ele elabora vários planos. Tá, se eu fizer isso, pode acontecer isso, mas pode acontecer isso e isso, por exemplo. Ele vai imaginar, lembra que a gente viu que ele imagina cenários na sua cabeça? Ele vai tendo ideias e ele vai imaginando essas ideias sendo concretizadas. E ele vai imaginando o que pode acontecer de certo, o que pode acontecer de errado. E era isso que ele estava falando para Deus. Ele estava colocando todas as hipóteses na sua cabeça do que poderia ocorrer com essa missão que Deus estava dando para ele. Então ele falava assim: não, Deus, eu vou lá, eu vou falar tudo isso, mas eles não vão acreditar em mim. Eles vão dizer assim: ah, mentira, Deus não apareceu para você coisa nenhuma. Porque provavelmente ele, como melancólico, ao ouvir de uma outra pessoa o que Moisés falaria, ele pensaria isso. Ele duvidaria, porque ele é pessimista, porque ele é desconfiado. Então ele sempre olha a situação de acordo com o seu próprio comportamento. Então ele já estava falando para Deus: eu vou chegar lá, não vai dar certo, porque eles não vão acreditar em mim. E aí Deus insiste, né? Tem temperamentos que Deus tem que insistir muito, né? As pessoas, a gente precisa insistir muito com o temperamento melancólico para falar para ele assim: não, você vai dar conta, vamos, levanta, você vai ser capaz, Deus te chamou para isso, você é a pessoa ideal para esse projeto, você vai conseguir, Deus te capacita. E a gente tem que insistir, porque o melancólico funciona sob pressão, né? Por livre e espontânea vontade é difícil ele fazer alguma coisa, né? Ele tem que ser pressionado a fazer, e era isso que Deus estava fazendo com ele aqui. Então Deus falou assim para ele, aí Moisés fala assim: não vai dar certo, porque eles não vão acreditar em mim. Eles vão falar: Deus não falou com você. Aí Deus pega e fala assim: tá bom, o que você tem aí na sua mão? Uma vara. Então joga essa vara no chão. Aí Moisés joga a vara no chão, o que acontece?
ela vira uma cobra. Então Deus estava mostrando um sinal para Moisés. Eu sou o Deus que pode fazer com que essa vara vire uma cobra. Você vai usar isso para convencer o povo de que eu estou contigo. Né? Estava dando ferramentas para Moisés ficar o quê? Seguro daquilo que ele precisava fazer. Então a gente leu o 3. Agora a gente vai ler do 4 ao 6. Quem pode ler? Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu-lhe a mão, pegou-lhe pela cauda e ela se tornou em corda. Sim, pode ler. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Muito bem, vamos parar até aqui, depois a gente continua. Então, olha só como que Deus é paciente, né? Ele é muito paciente. Moisés estava tentando convencer Deus de que ele não era a pessoa ideal para esse chamado, para essa missão. E Deus estava tendo paciência com Moisés, insistindo para que ele fosse, porque era ele mesmo que teria que exercer esse chamado. E ele falou, tá bom, você acha que o povo não vai acreditar em você? Então vamos lá, você vai fazer com que essa vara vire uma serpente na frente deles e você vai pegar essa serpente pela cauda. Vocês já viram alguém pegando uma serpente? Pega por onde? Pela cabeça. Por quê? Se você pegar pela cauda, ela te morde, né? Então, era mais uma prova de que Deus realmente estava com ele. Estava pegando pela cauda, confiando, pegando pela cauda e ela virava um bordão de volta. Poder de Deus. Demonstração do poder de Deus. Agora nós vamos ler do 6 até o 9. Vou ler aqui rapidinho. Disse-lhe mais o Senhor, mete agora a mão no peito. Ele o fez, e tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor, torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne. E aí disse Deus, se eles não te crerem nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Deus está usando de bom humor aqui, gente. Né? Deus está usando de bom humor. Não é que o povo não ia acreditar. Você acha que o povo não ia acreditar no primeiro sinal? Ia precisar do segundo? Não! Quem estava precisando do segundo era o próprio melancólico. Era o próprio Moisés, que é desconfiado, que é pessimista. Deus estava convencendo ele mesmo de que ele era Deus, que ele era o Senhor, que ia dar tudo certo, que ia acontecer, que ele era o escolhido para isso, né? Muito bem. E o verso 9. Quer ler, mãe? Pode ler. Se nem ainda crerem mediante esses dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás as águas do rio e as derramarás na terra seca. E as águas do rio tornam-se em sangue sobre a terra. Então ele falou assim, você vai ser capaz de fazer 3 sinais. Você vai, eu te capacitei, eu sou com você, você é a pessoa ideal para fazer isso, para cumprir esse chamado. Você vai ter 3 sinais. Você vai jogar a vara vai se transformar em cobra, você vai pegar essa cobra, ela vai se transformar em vara de novo. Aí você vai pôr sua mão dentro da túnica, vai tirar, ela vai estar cheia de lepra. Aí você vai pôr de novo, vai tirar, vai estar sarada. E mesmo assim, se ninguém acreditar em você, você vai pegar a água do rio, jogar no chão e essa água vai se tornar em sangue. Tá bom assim pra você? Tá bom assim? Precisa de mais alguma coisa? Então olha como é difícil convencer um melancólico a fazer determinada atividade, a fazer algo que ele internamente acha que é extremamente difícil para ele fazer. Mas Deus tem toda a paciência do mundo
para fazer com que você exerça um chamado, um ministério, aquilo que você tem para fazer nessa terra. Todos nós temos, independente do nosso temperamento. Alguns temperamentos são mais difíceis de colocar a mão na massa, como Moisés, mas é possível, né? Bom, e aí aconteceu tudo isso, e a gente já viu 3 desculpas de Moisés, né? A primeira desculpa, ele fala: Deus, eu não tenho talento nenhum para isso. Depois ele vai falar assim: mas eu não sei o que eu vou falar. Vou dizer o quê? E Deus fala para ele o que ele tem que dizer. Terceira desculpa, Moisés falou assim: mas ninguém vai acreditar em mim, Deus. Eu vou lá, eu vou falar, mas ninguém vai acreditar em mim, que Deus não apareceu para mim coisa nenhuma. E aí Deus dá todas essas soluções, esses sinais para ele fazer ali, para que o povo acredite nele. A quarta desculpa, gente, pensa no melancólico. Quem não tem paciência já fala assim: tá bom, não vai então, não faz. Né? Quer fazer, não faz, deixa que eu faço, ou vou chamar outra pessoa, né? Mas Deus tem os seus meios e os seus propósitos. E Moisés, mais uma vez, é a quarta desculpa. A quarta desculpa no versículo 10. Moisés chega para Deus e fala assim: Deus, mas eu não consigo falar em público. Você quer que eu faça tudo isso? Que eu vou lá, que eu fale com o povo hebreu, que eles acreditem em mim. Aí que eu vou lá falar com o faraó deixar o povo embora, mas eu não sei falar. Eu não tenho talento para falar. A Bíblia fala que ele era pesado de língua, então pode ser que ele era gago, né? Sofria de gagueira, pode ser, não diz, né? Completamente, mas pesado de língua pode ser isso. Ou que ele não tinha uma oratória muito boa, ou que ele era realmente gago. E aí essa era a desculpa, a quarta desculpa de Moisés: Deus, tá bom, você falou tudo isso, o Senhor falou tudo isso, mas eu não sei falar em público. Olha lá o versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Eu não sei falar em público, Deus. Não manda eu, não. Eu não quero ir, não, Deus. Manda outra pessoa. Eis-me aqui, manda outro. Eis-me aqui para te ajudar a escolher. Assim, ó. Eis-me aqui para te ajudar a escolher outra pessoa para ir no meu lugar. Moisés não queria ir, gente. Desde o começo, Deus chamando, Deus insistindo, Moisés tentando convencer Deus que não sou eu. O Senhor deve estar enganado, porque eu não consigo. Era isso que Moisés estava falando para Deus, né? Tentando convencer Deus de que Deus tinha errado na escolha. E aí respondeu o Senhor, versículo 11. Olha o que Deus responde. Mas é tão maravilhoso Deus, né? Ele vai dizer assim para Moisés: não é o que você pode fazer, é o que eu posso fazer através de você. É isso que Deus fala para mim e para você. Não é o que você pode fazer, é o que eu posso fazer através de você. Porque nos versículos anteriores a gente viu todos os sinais que Deus tinha feito, né? Sinais sobrenaturais, a começar pela sarça ardente, a começar pela voz do Senhor que Moisés estava ouvindo, depois pelos sinais da vara e a cobra e a lepra. E agora Deus está falando para ele: não é o que você pode fazer, é o que eu posso fazer através da sua vida. Então muitas vezes a gente fica com esses pensamentos negativos, achando que a gente não vai conseguir, que a gente não vai dar conta. O melancólico tem muito esses pensamentos negativos, esses pessimismos, que muitas vezes ficam o dia todo, vários dias, ruminando no pensamento dele, que o faz deprimir também muitas vezes. Mas Deus fala para o melancólico, assim como fala para todos os temperamentos, que não é o que você pode fazer, mas o que eu posso fazer através de você. E aí no versículo 11, olha o que Deus fala para Moisés. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Moisés fala assim: Deus, eu não sou eloquente, eu não consigo falar, eu não sei. E aí Deus fala assim: mas quem que fez a sua boca?
Quem que fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo ou o surdo, ou o que vê ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que há de falar. Então, muitas vezes a gente age assim: Deus, eu não sei falar, eu não consigo falar, eu sou tímido, eu sou tímida, eu não consigo falar. E aí Deus fala o que para você? Vai com medo mesmo, porque quem vai falar através de você sou eu. Eu vou te dar as palavras que você precisa dizer. Eu vou falar através de você. Então essa era a quarta desculpa de Moisés. Mas ainda tem mais uma. Aí ele fala assim, ó, no versículo 13. Moisés, porém, respondeu: Ah, Senhor, envia aquele que há de enviar, menos a mim. Deus, tá bom, você já me deu todos esses sinais, já me falou tudo isso, falou que vai ser comigo, mas Deus, por favor, é o que o pastor Célio falou, manda outra pessoa, envia outro, manda outro, menos eu. Ele estava dizendo: tá bom, Senhor, o Senhor falou tudo isso, mas eu não quero. Era isso que Moisés estava dizendo. Eu não quero ir. E ele não queria ir por medo. Medo do fracasso, medo de ser rejeitado de novo pelo seu próprio povo. Mas Deus estava falando para ele: vai, porque eu serei contigo. É o que eu posso fazer através de você, e não o que você pode fazer com a força do seu braço. Era como se Moisés estivesse dizendo assim: Senhor, eu ficaria muito grato se você mandasse outra pessoa no meu lugar. Tá bom? Mas Deus não queria outra pessoa. Era Moisés. O alcoólico sempre tem uma desculpa para fugir. Sempre tem uma desculpa. A gente viu 5 desculpas aqui. 4 desculpas. E quando não tinha mais desculpa, ele falou: não quero ir. Por quê? Porque eu não quero. Nossa, já são tudo isso? Então tá bom. Estamos acabando. Então, mesmo diante de tantos sinais de Deus, Moisés se recusava a ir. Ele tinha medo do fracasso, medo da rejeição, e Deus insistiu até que ele lhe deu um assistente, né? Arão. Então Moisés tinha medo de falar. Deus falou: pode ir, vai, abre a boca, eu vou ser com você, você vai saber o que falar. Mas ele insistiu e aí Deus falou: tá bom, então chama teu irmão Arão vai vir ao teu encontro, vai ficar feliz de te ver, ele vai ser o seu porta-voz. Você vai falar com Arão e Arão vai falar por você. Deus ajudando melancólico a se mover, né? Então, interessante aqui é que Moisés ficou 40 anos no deserto, remoendo o sentimento de rejeição. Tanto é que o seu filho, ele teve um filho no deserto, chamado Gerson. E Gerson significa expulso. Então, ele pôs o nome do filho de expulso, para relembrar que ele tinha sido expulso do Egito, tinha sido rejeitado pelo seu próprio povo. Então, um dos maiores medos do Moisés melancólico era ser rejeitado pelo seu próprio povo de novo. E Deus estava levantando ele para curá-lo. Além dele exercer o seu chamado, o seu ministério, Deus estava levantando ele para ser curado. Muitas vezes Deus levanta você em áreas que você não quer, que você não se sente capaz, para ser curado através do seu chamado e do seu ministério. É muito forte isso, porque é o cuidado de Deus conosco, né? Então, cuidado com o que nós alimentamos, como nós alimentamos o nosso pensamento. O complexo de inferioridade limita a ação de Deus pela incredulidade. Então, que a gente possa entender que o complexo de inferioridade limita a ação de Deus pela nossa incredulidade. E que Deus está nos chamando e ao mesmo tempo que Ele nos chama, Ele nos capacita. E quando Ele nos chama para um ministério,
Ele nos cura através desse ministério também. Amém? Então a gente viu 3 características. Na próxima aula a gente vai ver mais 4. E a gente fecha Moisés e fecha o melancólico e entra no colérico. Ok? Ok. Alguma dúvida? Semana que vem eu vou dar meu testemunho. Vai? Semana que vem a pastora Edna dará um testemunho. Não percam. Não, justamente para vocês não faltarem. Quero ouvir o testemunho da pastora Edna. Preciso ir, não vou faltar.